nosso Deus, e de maneira que utiliza a figura da mãe. E eu estava impressionado com Isaías 49:15. Abra aí rapidamente para você ver Isaías 49:15, antes de nós entrarmos na nossa aula. Abre a sua Bíblia aí nesse texto da palavra do Senhor. Sexta-feira agora, então, nós teremos a nossa reunião de oração das mulheres. Então, sexta-feira, às 20 horas, tá bom? Todas as mulheres estão convidadas a estarem aqui na igreja. Sempre é feito de maneira online. Então, pela nossa ordem, terça-feira não terá reunião online, certo? Né? Então, sexta-feira as irmãs estarão reunidas aqui para estarem orando e estudando a palavra do Senhor. Sexta agora, ok? Isaías 49:15. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? É difícil, né, imaginar uma mãe que gerou uma criança e deixá-la, sobretudo porque está com fome, né? E olha que diz o texto: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Louvado seja Deus. Palavra do Senhor ao povo que é dele, o povo que ele escolheu para amar, e nós exaltamos ao Senhor por isso. Meus irmãos, nós estamos estudando os 10 mandamentos, e estamos no processo que nós chamamos de Sala Nova Família, porque nós temos vários irmãos que estão hoje presentes, que desejam ser recebidos como membros, outros que serão inclusive batizados. Louvado seja Deus pela vida desses irmãos e irmãs. Eu tenho sempre dito isso: se envolva com a igreja Semear, e você, com a graça do Senhor, será também preparado para que você possa cada dia mais servir ao Senhor, aqueles que chegam, né? E também, claro, fazer parte oficialmente dessa comunidade da fé. Nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos, e hoje nós vamos tratar de maneira mais rápida, mas eu quero tentar trabalhar o 8º mandamento, o 9º, vamos ver onde nós vamos parar, né? Então vamos lá, o 8º mandamento. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15. Quem vai almoçar em casa com a mãe hoje, levanta a mão aí. Então o almoço está sendo preparado, né? Aqui na tela, o 8º mandamento, próximo. Eu falei 15, mas é 20. Êxodo 20, versículo 15. Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Êxodo 20, 15. Não furte, não furtarás. Na Nova Almeida, não furte. Na Almeida atualizada, não furtarás. Esse é o 8º mandamento. Nós estamos estudando os mandamentos, e eu tenho que sempre lembrá-los: os mandamentos não foram dados para que o povo tivesse a sua liberdade restrita. O povo de Deus não recebeu os 10 mandamentos para ficarem amarrados, como muitos pensam, dizendo: não posso isso, não posso aquilo. Pelo contrário, a palavra de Deus nos mostra, versículo 1, nós chamamos aí de preâmbulo dos 10 mandamentos, versículo 1 e versículo 2. Coloque para mim aí, se puder, na tela, Êxodo 20, 1 e 2. Então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei de onde? Eles eram o que lá no Egito? O povo hebreu, escravo. E diz o texto da palavra de Deus: tirou da casa da servidão.
Lá eles não somente eram servos, mas eles eram escravos e sofriam debaixo do jugo. Os egípcios, inclusive, os matavam tantas vezes com a sua opressão. Versículo 2: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor. Deus está então o quê? Se revelando a um povo. Deus está se revelando, o Deus criador dos céus e da terra, se revelando a um povo que Ele chamou para agora agradá-lo. Deus deseja que esse povo caminhe em obediência à sua palavra e à sua vontade. E é maravilhoso perceber que Deus chama esse povo para conhecê-lo, para entrar novamente num relacionamento com Ele. Lembra quem? Quem que desfrutou de um relacionamento perfeito com Deus? Adão e Eva, os primeiros pais. Diz o texto que na viração do dia, Deus estava lá com eles. Olha só que relação harmoniosa. Deus estava lá para relacionar-se com o primeiro casal. Após a queda, após o pecado ter sido cometido pelo casal, Deus rompe, quebra a conexão. E agora Deus, mais uma vez, começou lá em Abraão, dizendo: eu farei um povo que vai conhecer tudo o que eu sou, vai conhecer o que eu penso, vai conhecer os meus atributos, e vai conhecer aquilo que me agrada. Então agora nós estamos estudando, e nós estudamos no último domingo a respeito dos 10 mandamentos, o 7º mandamento: não cometa adultério. Foi o último. Depois nós tivemos alguns domingos que nós não seguimos, e hoje retornamos então para o versículo 15. Mas vamos observar o que a palavra de Deus mostra a respeito desse processo, onde a palavra parece que não furte, tão curtinho, né? Então você já percebeu que tem alguns mandamentos, você fala assim: não, esse eu escapei. Você já pensou assim? Você fala: não, eu já quebrei esse, não, mas furtar, graças a Deus, não, esse aí foi o que eu consegui, e por sinal ainda conto para os outros: não, eu sou gente boa, nunca matei, nunca roubei. Não é assim que a gente faz? Alguém aqui pode levantar a mão que nunca matou? Não, a não ser que você não veio no dia que nós trabalhamos o 7º mandamento. Se você não estava presente aqui, capaz que você vai levantar a mão. Mas quem estava presente no 7º mandamento que nós estudamos? Alguém dos que estava pode levantar a mão que nunca matou ninguém? Ah, que bom, louvado seja Deus. Porque Jesus Cristo, o grande Salvador, veio para nos salvar, porque nós matamos não só com a arma. Nós temos uma capacidade tão, podemos chamar, imoral, terrível no coração, que nós matamos no coração, nós matamos nas palavras, nós matamos simplesmente por meio de um gesto de ignorar alguém. Não é isso que nós vimos? Nós fizemos uma leitura do que brota no nosso coração. Às vezes o ato em si é muito danoso, inclusive da cadeia, mas essa relação, quando ela é interna, é difícil, né? É difícil de alguém poder dizer: eu estou vivo no coração da Camila, do Gildo. Eu sempre penso assim, quando a gente precisa corrigir alguém, conversar com alguém, algum assunto importante, a melhor maneira de saber que se a pessoa está caminhando com Jesus é saber se ela vai dizer assim: olha, eu precisava ter essa correção. É um processo de um coração ensinável. E quem tem um coração ensinável, me desculpe, somente quem teve um novo nascimento em Cristo Jesus. Porque sozinho nós somos soberbos. Nós não aceitamos correção nenhuma. A gente pode estar erradíssimo. E a gente não quer abrir mão, porque a gente é orgulhoso. Mas o coração de alguém que nasceu de novo, o Espírito Santo trabalha e nos revela. Então, a respeito de não furtar. Essa palavra, volta lá na primeira tela, por favor. Essa palavra, no original, ela não aqui define o que, no português, o que ela expressa no hebraico, no original.
Quem lembra o que é furtar? É a diferença de furtar. Por exemplo, vou dar uma explicação simples. Na língua portuguesa, no direito, sobretudo no Brasil, há diferença entre furto e roubo. Sim ou não? Sim. Furto é quando alguém não está vendo e aquela situação, aquela ocasião, alguém subtrai alguma coisa. O roubo é utilizado por meio de violência ou ameaça de violência. Por exemplo, uma mão armada, uma faca, está sendo então praticado um roubo. No direito, né? Isso é detalhado com diferenciação. Então, quando nós vamos ver aqui, não furtarás, fica a ideia parecendo assim, não, é só se furtar e ninguém vê. Não está falando de roubo. Não. Nós vamos ver que esse contexto, essa palavra no original hebraica, ela abrange muitas áreas. Não somente o furto, que ninguém viu, não somente o roubo de mão armada, mas muitas outras áreas que têm a relação de você utilizar daquilo que não é seu, daquilo que não é seu, daquilo que não é meu. Vamos caminhar então, vamos olhando aqui para a tela aqui para a gente dar uma adiantada. Não podemos lançar mão de algo que pertence a outro. Isso se aplica a coisas tangíveis, uma casa, um celular, ou intangíveis. Dá um exemplo aí de alguém que pode roubar alguma coisa intangível seu. Eu tenho certeza... a paz essa é uma boa coisa. Estão roubando a paz, é um filho que rouba a paz, misericórdia. Ideias, tá bom, vocês estão muito teóricos. Ninguém já marcou um compromisso? Quem que falou, foi o Rogério Góes essa semana? Quero deixar o Rogério Góes chateado e marcar com ele às 7 e chegar às 8h15. Ele vai ficar uma arara. Você nunca foi roubado assim, não? Já te roubaram assim ou não? Agora vamos admitir? Já roubou de alguém assim? Você falou assim, eu vou estar lá às 7 horas. Aí, que nem aconteceu comigo, né? O carro não pega. Esse problema é seu, pastor. O horário nosso aqui é esse. Se não, eu estou fazendo o quê? Eu estou, olha a palavra lá, eu estou subtraindo aquilo que não é meu. Se eu fiz um compromisso. Então, coisas tangíveis e coisas intangíveis. Essa relação... nós vamos ver que ela tem uma aplicação muito direta. Vamos lá, caminhando, próximo. O que obtemos como dádiva, né? Nós temos uma diferenciação aí, dádiva ou recompensa. É nosso. Dádiva, o que recebemos de outrem. Por exemplo, né? Nós temos a dádiva aí como aquilo que você recebe de outro. Vou apertar os filhos aqui. A mamãe recebe o quê? No Dia das Mães. Que bonitinho. Um presente, não vem com essa não. Um ouro branco é um presente, é ou não é? Ajuda agora a gente, né? Bom, né? É bom carinho e amor. Mas aquilo que é concreto, isso aqui é da minha mãe. Isso aqui é dela. Isso aponta sobretudo para a dignidade de uma pessoa que possui algo. Estou dando um exemplo da mãe, mas pode ser qualquer pessoa. Não é assim que você educa o seu filho. Ele pega, a minha menina tem agora um sorvetinho. E aí, esses dias, ela apaixonou com a boneca da Antonella. Eu estou atrás de uma boneca colorida, depois me dá o endereço, Yuli. Aí ela apaixonou, a Antonella emprestou. Aí a Giselina falou assim, Antonella, você empresta para ela um pouquinho? Antônio, entregou. E depois devolveu. Qual é a premissa entregue pela mãe? Isso aqui é da Antonella e está com a minha filha. Agora eu faço o que depois? Devolvo para a Antonella. Por quê? Porque cada indivíduo possui algo que é restrito a ela. É algo que nós, seres humanos, temos como, inclusive, uma dádiva de Deus. Nós recebemos, olha lá, tanto como dádiva ou recompensa.
o que obtivemos como resultado do nosso trabalho. Você já pensou que Paulo trabalha a semana toda, aí, o mês todo, né, Paulo? Aí chega no final do mês, o seu prefeito, Odelmo, diz, não, Paulo, você trabalhou muito, mas de fato eu quero 50% do seu salário. Você vai pular dessa altura, até o Paulo vai pular, né? Você vai dizer, não, peraí, isso é recompensa, isso aí eu trabalhei. Então é uma questão que outro não pode usufruir daquilo, porque aquilo é do Paulo. Essa relação, então, dádiva e recompensa, é para apontar algo que nos nossos dias está sendo banalizado. Sabe o que é? A condição de ter alguém, ou melhor, a condição de uma pessoa ter propriedade privada, particularmente algo que é seu, ou não. Quem foi o primeiro ladrão da Bíblia? Eu pergunto para vocês já pularam o muro para roubar manga? Aí, vou pegar agora os pecados, hein, Vinícius? Eu já entrei, mas eu entrava assim pensando, se o cachorro vier, eu estou errado. Se o homem der um tiro, eu morro do pecado ainda. Eu sempre tive isso comigo. Eu pulei pouco muro para pegar a manga, mas de fato, eu sempre soube que estava errado. Por quê? Porque eu estou adentrando num lugar que não é aberto para mim, é privado. Mas notem, quando Adão desobedeceu, de quem era o fruto? Vocês estão com dúvidas? Quem que deu tudo para Adão? E Deus falou o quê? Desse fruto, não coma, não pegue. É dele. E Adão foi lá, botou o olhão desse tamanho, né? Eva, desse tamanho, e os dois, subtraíram algo que não era deles. Deus não deu. O restante Deus deu para eles? Deu. Olha só que isso aponta para a singularidade que cada indivíduo deve ter. Eu tive um professor, me desculpe, mas eu tenho que falar isso, viu? Os socialistas vão perceber que esse padrão de igualdade nós só teremos no céu. Lá no céu, tudo é igual. Aqui na terra, tudo aponta para, olha lá a palavra lá, dádiva e recompensa. Dádiva e recompensa. Aí tive um professor que eu fiz estágio com ele, ele falava assim, o homem que colocou a cerca. Você entendeu o que ele quer dizer com isso? O homem que colocou a cerca. E nós temos que quebrar a cerca. É um princípio muito equivocado da palavra de Deus. Foi Deus que deu, e Deus deu a um, e é interessante isso. E nem sempre Ele deu ao outro. É por isso que esse mandamento vai se encaixar com o 9º e com o 10º. Não cobice. É a relação onde nós temos que, a minha fonte de contentamento não está naquilo que eu não tenho, mas nós vamos ver aonde que está a fonte de contentamento do crente. É por isso que nós respeitamos aquilo que é do outro. Mas você quer ver uma coisa difícil de ser aplicada? E nós, como crentes, nós temos que aprender. Funcionário rouba patrão? Porque se pegar as mussarelas lá, a câmera pega. Você já viu esses constrangimentos terríveis, né? A pessoa perdeu o emprego, estava roubando, literalmente, né? Mas tem um outro ponto que poucas pessoas observam, e como crentes, não fazem questão. Que bom, porque nós vamos começar a tratar esses coração pecador igual o seu, Edna. Eu admito que eu quase que supliquei aos irmãos do conselho, dizendo assim, olha, uma coisa vocês fazem comigo, eu estou cansado da escola. Eu tive que chegar na minha diretora, eu falei para você, já confessei aqui, eu cheguei na minha diretora e falei assim, nossa, eu não estou rendendo do jeito que eu preciso. Você tem um pouquinho de paciência, eu falei para ela, você tem um pouquinho de paciência comigo, que o ano que vem, eu já digo, eu não vou voltar, viu?
Nós tínhamos uma boa amizade, uma pessoa maravilhosa como gestora. Eu ficava constrangido de repente chegar atrasado. E eu confesso para vocês, como a Ed está confessando, que eu pequei. Às vezes a nossa relação de não, eu não furto, eu não roubo. A gente tem uma moralidade tão alta que a gente acha assim, autossuficiente de dizer, não, nunca cometi isso. E na realidade, irmãos, isso aponta para algo que nós precisamos todos os dias. Pedir graça do Senhor, mas também corrigir, claro. Corrigir, claro. Você quer ver um detalhe importante? Essa relação a respeito do furtar algo está muitas vezes atrelado a coisas que as pessoas vão dizer, não, mas não tem problema não. Tem problema sim. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Pode passar. Vai lá. A dignidade de possuir é legítimo. Você quer ver uma coisa? Patrão rouba funcionário? Rouba. Por isso que aqui os empreendedores têm que ser justos. Eu trabalhava numa empresa, até foi um bom exemplo esse caso. Eu trabalhei numa empresa que era o seguinte, a gerente falava assim, bate o cartão lá. A gente ia lá, bate o cartão. 6 horas, né? Bati o cartão e aí agora falava, vamos arrumar o estoque agora. Saía de lá às 7h30, 7h40. Vocês conhecem isso? Só quem trabalhou muito já, né? É certo? De jeito nenhum. O que é correto, não é? Se é banco de horas, mas que resolva lá. Depois ficava na caneta dela, ainda ficava com dó de pedir uma horinha lá para ela e você sabia que tinha direito, né? Quando você é funcionário, você tem que zelar, como servo de Deus, daquilo que você está fazendo, porque você está fazendo antes do patrão, para o Senhor. Agora, o patrão também vai ter que dizer, não, eu sou servo de Deus e eu vou ser justo com você. Eu não quero aproveitar da situação. Muitas vezes a pessoa está assim, precisando do emprego, desesperado, não pode perder o emprego, se submete a coisas. E aí, o que aconteceu? Até... acho que serve de modelo sim, porque hoje em dia, por sinal, a ação trabalhista, tome cuidado, viu, para você entrar, porque de repente você ainda vai ter um prejuízo gigante. Mas para a glória de Deus, um dia eu estava então saindo dessa empresa, e até ia para o seminário, por sinal, utilizei o 13º para pagar uma parte do seminário, viu, Benjamin? Não foi fácil, não. Aí uma advogada, que já tinha uma ação de um colega meu, me atendeu. E aí eu falei assim, olha, então, eu vim aqui porque o fulano já veio aqui. Ah, sim. Ela ficou toda animada. Aí sentou na cadeira e falou assim para mim, então, quais são os seus problemas lá? Foram esses? Começou um monte. Eu falei, não, peraí. Comigo não teve isso aí que você está falando. Ela falou, o quê? Não teve? Mas como assim? A gente tem que colocar no processo. Eu falei, não teve. O que aconteceu comigo foi somente a questão das horas extras que estão erradas. Essa que ela falou para mim? Seu processo não vai dar nada. Desse jeito. Eu falei assim, mas é o justo, não é? Foi o que aconteceu. Eu não vou falar uma coisa a respeito da minha gerente que não aconteceu. Eu não vou criar uma situação mentirosa, fraudulenta. E aí, por sinal, de fato... Por sinal, pela graça de Deus, acharam um erro na anotação da porcentagem de vendas, que estava desatualizado, e aí o juiz corrigiu. Não foi um valor ruim não, viu? Eu fiquei satisfeito. E mais ainda, feliz, porque eu estava com o coração em paz. Em paz. Empresa grande não tem essa possibilidade de você chegar assim, vamos acertar aquela questão dos horários, né? Que seria o primeiro caminho. Mas, sobretudo, seja alguém correto. Aconteceu aquilo? Tenta resolver. Não invente nada, porque senão nós estamos o quê? Furtando. A relação de alguém que está se posicionando por meio da consciência de que agora ama o Senhor. Uma coisa que Deus está fazendo com o povo de Israel é apontar onde que eles deveriam honrar a Deus. E se você observar, todos os 10 mandamentos foram resumidos nos 2. Jesus estabeleceu, ame ao Senhor teu Deus acima de... E quem?
Qual o segundo? O teu próximo. Quantos mandamentos eram? 10. 6, ou melhor, vamos começar do início, pedagógico aqui. 4 falando sobre quem? Deus. E 6 falando sobre quem? Os próximos. O próximo. Você quer ver um detalhe importante? A nossa relação com a palavra de Deus, mostra aí para nós a próxima. Volta aqui um pouquinho para mim. Vamos pegar aqui o versículo de Efésios, capítulo 5, versículo 5. Quem pode rapidamente ler aí, por favor? Fiquem sabendo de nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta. Por que a pessoa vai praticar essa relação do roubo, do furto? Porque tem a avareza no coração. Ele se apega àquilo. Ele vai colocar naquele objeto, naquilo que ele não tem, a sua realização. E olha o que diz o texto. Nenhum desses tem herança no reino de Cristo e de Deus. Passando, por favor, a tela para nós caminharmos. Um ponto importante. 1 Timóteo 6, 6. Vamos lá. 1 Timóteo 6, 6. Uma coisa que acontecia, não sei se vai dar tempo agora, mas eu não vou adiantar muito não. Paulo repreendeu os cristãos da época. Sabe o que eles faziam? Eles tinham um problema entre eles. Você quer ver uma coisa? Uma coisa eu acabei de falar. O rapaz bate no seu carro, né? E aí fala assim, não, semana que vem eu já te ligo e entro em contato com você. Você já ouviu falar dessas histórias? Aí chega a semana que vem, nada, né? Ele, vai embora. Aí, claro, você vai ter que procurar se você tem um seguro, se você tem uma maneira de resolver. Mas olha que interessante, Paulo teve uma questão que chamou de um problema que a igreja não deveria causar. O que eles estavam fazendo? Eles pegavam um irmão e ao invés de resolver entre irmãos, eles levavam na justiça. Eles levavam um problema que era para ser tratado como irmãos em Cristo, levar para a justiça ser juiz. Aí Paulo vai dizer, não, vocês estão escandalizando o evangelho. Vocês estão escandalizando porque vocês não querem assumir. Uma coisa que ninguém quer assumir nesse mundo materialista é o quê? A perda. A perda. Ó, irmão, é o seguinte. O que dá para você fazer? Eu faço assim, resolvo assim, pago assim. Não tem mais jeito? Não tem mais jeito não. Assim o máximo. Qual que é o caminho? Vou ter que ficar com esse problema, vou ter que levar... Por causa de Cristo Jesus, para o nome dele não ser banalizado, eu vou assumir a perda. Eu vou assumir a perda. Quantas vezes nós temos vivido um tempo onde as pessoas tomam atitudes drásticas por causa de uma situação que poderia ser contornada. Mas o problema não está no mundo, né, irmãos e irmãs? O problema está na relação da igreja. Eu conheci 2 presbíteros em Patos, não posso contar muito endereço, que eles passaram anos rompidos, questões dos filhos e negócios. Saiba de uma coisa, nós que somos crentes, nós não procuramos a justiça, nós não só adotamos a prática, não, vou lá, vou resolver lá, não. Se você tem condição de resolver com ele, com ela, faça isso. Procure ela para tratar aquilo que é possível. Por quê? Porque o nome do Senhor pode estar sendo banalizado. Banalizado. Por questões materiais. Uma das questões que, então, se aponta hoje, essa realidade do apego. Apego, de fato, vamos ler juntos? 1 Timóteo 6,6? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Irmãos, louvado seja Deus. Eu não sei, é para a glória de Deus, mas eu tenho visto no nosso meio irmãos
com essa alegria do contentamento. O que é contentamento? Contentamento é diferente de acomodação, certo? Acomodação é alguém assim, a vida está ruim mesmo, mas ele não faz nada, ele não pensa em nada, ele não projeta nada, e a vida vai continuar do mesmo jeito. Paulo disse para uma turma que achava que Jesus ia voltar, e eles não precisavam fazer mais nada. Vocês lembram desse versículo? Aquele que não trabalha, não? Olha a resposta de Paulo. Se você não quer comer, meu irmão, ou melhor, se você não quer trabalhar, que não coma. Resposta muito prática, porque eles estavam ficando acomodados. Jesus está voltando já, pode ser que seja o ano que vem, por que eu vou preparar, estudar? Não, é o contrário disso. E enquanto estiver aqui, você projeta, planeja, empreende, trabalha aquilo que Deus te deu. Só que tem um detalhe: seja um homem com contentamento no coração. O contentamento é saber, Deus tem me dado mais do que eu preciso. E você quer ver uma fonte de piedade? É fazer de Deus a sua satisfação, e não o cifrão no banco. Aí tem resultados práticos. Eu tenho visto, louvado seja Deus, foi só eu falar aqui das caronas, o povo está brigando na porta, eu que levo. Fulano é eu, fulano sou eu. Louvado seja Deus. Continue abrindo a porta dos seus carros. E vai ter muitas bênçãos. Em nome de... O divino falou, pastor, foi só orar para dar as caronas. Meu carro começou a dar uns problemas durante essa semana. Foi o divino, repreende o devorador. Brincadeira minha. Esses dias atrás, o irmão precisava de um notebook. Eu até falei essa história domingo passado. Não deu tempo de completar uma semana. O irmão falou assim, está resolvido o seu problema. Não é por causa disso que não vai estudar. Aquilo que Deus te deu é um grande teste na sua vida. Aquilo que Deus te deu é um grande teste na sua vida, se você vai fazer daquilo de fato o seu Deus, ou se o seu Deus é a fonte do contentamento do seu coração. Deus quer saber se é mamon ou se é de fato o Senhor. Tem gente que não tem quase nada. E quem é o Deus dele? Mamon. Ele não consegue. Veio um senhor aí, né, Paulo? Passou na porta aí, olhou a igreja presbiteriana. Essa igreja é séria. Eu imagino que ele pensou isso. Deixou umas 3 trouxas de roupa aí. Não sei nem o que tem lá dentro, Paulo. Eu fico imaginando essa pessoa. Possivelmente, vamos pensar lá pelo lado bem positivo, ele falou assim, puxa vida, eu tenho roupa para vestir, blusa para aquecer, e o povo lá está sofrendo, eu vou dividir com aquilo que eu tenho. Atitude nobre. A relação de estar contente com o que Deus deu, ela é motivo para nós não furtarmos. Porque o nosso coração se alegra naquilo que Deus deu, e se você colocar o seu coração naquilo que Deus não deu, você pode não subtrair, mas você vai ficar com o coração assim, ele tem, olha lá, olha ali, olha, e o seu coração, ele começa a ficar astigmatizado, ele começa a olhar e não enxergar que Deus é a fonte de piedade do seu coração. Ou melhor, fonte de satisfação, que é a verdadeira piedade. Satisfazer-se em Deus. Vamos caminhar. Pode passar, por favor. Pode passar. O que Deus proíbe no 8º mandamento? Vocês conseguem ler? Vamos ver o teste aí, vamos lá juntos. Deus não somente proíbe o furto e o roubo que as autoridades castigam, mas também classifica como roubo todos os maus propósitos, as práticas maliciosas, através das quais tentamos nos apropriar dos bens do próximo, seja pela força, seja por aparência de direito, a saber, a falsificação de peso, de medida, de mercadoria e de moeda,
seja perjuros exorbitantes ou qualquer outro meio proibido, também proíbe toda avareza, bem como todo abuso e desperdício de suas dádivas. É uma ótima definição do Catecismo de Heidelberg. Olha só, você já recebeu um contrato e falou assim, deixa eu ler esse negócio aqui direitinho. Você assina um contrato, aqui o contrato, pode assinar. Só se for o Léo que me entregar na minha mão para assinar, eu vou olhar para a cara dele, vou assinar. Senão a gente faz o quê com a lupa? Deixa eu ver o que está aqui nos detalhes desse contrato, não é? Por quê? De repente lá no contrato tem alguma coisa que é uma pegadinha para te prender. Irmãos, fazer venda, ter lucro não é pecado. Desde que quando a gente vai fazer contrato, quando a gente vai vender, qual é a lei que opera na sociedade? Quem lembra? Meu pai sempre citou isso. De fato, eu quase não peguei, mas tinha uma lei chamada Lei do Gerson. Quem lembra? Lei de Gerson é o seguinte, ele fez uma propaganda desse ex-jogador, e ele é o cara que tem que levar vantagem em tudo. Nós, como crentes, devemos dizer, eu vou ter lucro, mas eu não vou enganar. Eu não vou deixar com que esse lucro seja exorbitante e a pessoa seja prejudicada. A melhor coisa é do carro, não tem jeito, né? Você vai vender o carro, chega lá, ó, Machado, esse carro está perfeito, viu? Bateria novinha, Machado. É só vender, viu, Machado? Aí compra o carro. Aí daqui 2 dias, Kinder Ovo, né? Surpresa. Crente não pode fazer isso. Senão você está quebrando esse mandamento e mais banalizando o nome de Jesus Cristo. Assume o dano. Ó, esse cara está com esse problema, está com assim. Quanto que fica? É 1.500. Então saiba disso. Estou dando uma diferença para você. Esse carro tem isso, isso e isso. É assim que crente faz. O contrato do crente não tem pegadinhas. Fala assim, ó, vai ficar bom para mim? Fica bom para você? É uma via de mão dupla. Pode ter o lucro, mas não é um lucro que a pessoa vai ser lesada. Eu lembro, na época de comércio que eu trabalhava, antes era meio que assim, não tinha essa lei tão observadora como hoje tem que ter mesmo. Os vendedores vendiam o produto, e tinha produto que aquilo que a pessoa levava para casa era mais barato 3 vezes do que as vendas casadas que eles adicionavam em cima do produto. Então o fogão custava 1.000, os serviços ficavam em 1.900, 2.100, e dividia em 36 vezes, a pessoa ainda saia contente, ainda, senhoras assim, ó, não sabia às vezes, eu nunca permiti, porque eu falava assim, não é possível um trem desse. Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente tem uma relação de negócio, nós temos que ser transparentes. Porque, sobretudo, irmãos, nós queremos a bênção de Deus. Nós queremos ser, sobretudo, servos do Senhor. Vamos caminhar aí, meus irmãos, ajudem aí. Pode adiantar. Vamos lá. Voltando aí, só mais uma tela. A relação do dízimo e ofertas, irmãos, uma coisa que nós temos que lembrar sempre. De quem procede a nossa fonte de sustento? Zema. É o Zema que te paga, Gildo. É do Zema que vem a sua fonte de renda. É do Odelmo, Paulo. É deles? Não. Procede do Senhor. E não preciso chover no molhado, mas nós estamos trabalhando aqui a sala Nova Família. Irmãos, adianta aí lá. Não tem como. Vai lá para Malaquias. Malaquias, texto clássico. 3:10, né? Vamos lá. 3:10 mesmo. Na tela aqui para me ajudar rápido, por favor. Vamos lá. O 10 já está adiantado, vamos no 8. Será que alguém pode roubar a Deus?
mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Para que serve dízimos e ofertas? Para testar nosso coração. Para isso. Se é a nossa fonte de renda, a nossa sustentação, ou se é o Senhor quem nos sustenta. Irmãos, saiba disso. Pastor, eu estou enrolado financeiramente, tudo pagando empréstimo, estou vendendo almoço, como é que chama isso? Pagar a janta. Primeira coisa que você tem que fazer é sentar comigo, nós vamos orar juntos. Abrir o coração, falar, Senhor, está tudo errado. Mas a segunda coisa que você tem que fazer é, eu vou consertar isso, dando um passo cada vez. Eu quero ser um dizimista para a glória de Deus. Eu quero ser um ofertante para a glória de Deus. Mas eu não vou fazer isso para receber em troca. Eu vou fazer isso porque Deus é a fonte do meu sustento. Ele cuida de mim. E aí uma coisa importante. Se você não der esse passo, nunca você vai começar de fato a aprender a depender de Deus. A louvá-lo, exaltá-lo. Então, quando nós fazemos um compromisso de devolver o dízimo e a oferta, você faz para o Senhor. É Ele que abriu essa porta de sustento. Nenhum desempregado aqui pode dar dízimo, tá bom? Nenhum. Porque ele não tem renda. Aquilo que Deus nos deu, a gente faz porque Ele nos deu. Eu tenho feito essa observação. A gente tem tantos gastos, né? A gente arruma hoje em dia com tanta coisa. Uma coisa que Deus nos pede é para que a nossa renda seja também para a glória dEle. Olha o que diz o texto, versículo 10, né, que nós sempre lemos, tragam todos os dias da casa do tesouro para que haja mantimento na minha, Deus está falando na minha casa, para que serve? Vamos lá. Pode passar. Travou? Cadê outra tela? Não, o slide, isso. Ih, travou. Então vamos lá. Apareceu? Vamos ler juntos? Para a gente terminar. O que a devolução de dízimos e ofertas tem a ver com o 8º mandamento? Os recursos arrecadados pela igreja devem ser investidos no sustento das causas do reino, o cuidado dos pobres, o sustento das pessoas chamadas para servir a Deus como pastores e missionários e a adequação das estruturas da igreja, de modo a oferecer conforto aos idosos e enfermos. Irmãos, quando nós devolvemos o dízimo e a oferta, entregamos ao Senhor, nós fazemos para a causa do reino, para que essa obra aqui não pare, para que o pastor presbiteriano, ele tem um privilégio, sim. Ele é chamado ao ministério e o presbitério ainda coloca, olha, a igreja precisa ser organizada e condição de sustentar o obreiro, porque ele vai ficar por conta do trabalho, ele vai ficar por conta da igreja, e a igreja vai então sustentá-lo. Como é que acontece isso? Fazendo venda de marmitex, é assim? Através dos dízimos e ofertas. É a prova que há crentes maduros, simplesmente pelo fato que eles têm alegria de se envolver com o reino. E se isso não fizer de fato sentido, é desnecessário fazer campanha aqui, vamos aumentar as vendas lá dos condomínios, viu, Tiago? Vamos aumentar, vai ter muito lucro, coisas que são, na verdade, subterfúgios para que possa, então, o povo reagir. Não. Você faz em primeiro lugar para honrar a Deus, louvá-lo e dizer, eu não sou um avarento, eu tenho um coração pela graça de Deus, sendo tratado, estou sendo curado, estou tomando antídoto todos os dias, e mais uma vez, mais um mês, eu vou tomar esse antídoto, meu coração se alegra na presença do Deus vivo, que me deu vida, me deu sustento, me deu casa. Ah, pastor, mas Deus não abençoa nas vendas, nos negócios. Vocês têm dúvidas disso?
Quem pode dizer que Deus tem abençoado? É chover no molhado. Pega, eu sempre conto isso, não é para... Pega os empreendedores, os crentes. Pode observar, eles têm alegria, porque eles veem de maneira mais prática a mão de Deus. Eles não são tão sábios, não. Eles não são tão estrategistas, não. É a mão de Deus, e ponto. É um privilégio. O sustento da sua carteira de trabalho é do chefe em cima de você? Não, é do Senhor que cuida de você. Então, esse é um ponto importante. Para nós terminarmos aí, só um pouquinho, passa aí para mim, por favor. Nono, vamos lá. O que é o nono mandamento? Volta lá em Êxodo, rapidamente, Êxodo 20. Não mentirás. Olha lá. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vocês lembram que naquele contexto não havia câmeras, não havia condição de gravar conversa, tudo era feito através da testemunha. Tanto é que Deus não aceitava, colocou esse padrão, não aceita a acusação de uma testemunha. Deus colocou que tinha que ser 2 ou 3 para poder embasar um testemunho. E isso aconteceu para que as pessoas não dessem falso testemunho. Você já ouviu o caso de pessoas que foram, inclusive, condenadas pela justiça por um falso testemunho? Não precisa procurar muito no YouTube, não é fácil achar. Pessoas que passam, às vezes, dias na cadeia por um falso testemunho. Eu conheço um rapaz, um advogado, que ficou preso porque a ex-esposa mentiu. E quando o juiz foi ver as provas, não tinha nada. Mas porque a mulher acusou de uma agressão, de uma situação que ele produziu, primeiro ele foi preso. E assim, hoje em dia a sociedade também é assim, né? Ele foi preso. E depois não tinha, ela mesma. Ela não tirou a queixa, mas ela, é assim mesmo, não tenho nada para... Não tinha nada. Nada. Mas o quê? Um falso testemunho. E isso tem sido, digamos, muito presente na sociedade. E nós, crentes? Irmãos, vamos adiantar? Rapidamente aí, Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Próxima. O que falamos repercute espiritualmente. Nossas palavras produzem consequências emocionais, sociais e espirituais. Irmãos, uma coisa que eu sempre observo. Se nós não tivermos discernimento do Senhor por meio da palavra e da oração, nós conversamos demais. É ou não é? A nossa língua, ela é esticada demais. E nós temos que falar, Senhor, usa a minha boca para a tua glória. Eu sempre penso que nós temos que levar como medida essa relação. Eu tenho provas disso, eu tenho certeza disso. Coloque como que é aquele termo? A possibilidade da... Não é possibilidade. A possibilidade da dúvida. A pessoa, de fato, você ouviu da boca dela, vamos ver se não foi num momento, de repente, até estava meio, emocionalmente abalada. E a gente tem que analisar isso, porque da nossa boca vai sair um testemunho, vai sair uma afirmação sobre a pessoa. E está cheio de casos que nós ficamos com coragem de vergonha, depois que a gente fala assim, nossa, pensei, até cheguei a falar algumas coisas, e eu vi que não é nada disso. É ou não é, gente? Isso faz com que a gente tome mais cautela. Uma cautela para a gente não tomar um falso testemunho que vai destruir. Uma relação onde uma fala fora do contexto é aplicada, isso faz com que uma família seja destruída. Para nós terminarmos. O que dizemos pode preservar. O que é interessante é que tem 2 pessoas conversando, chega o terceiro. Se você for um homem ou uma mulher de Deus sábio, se a conversa tem um apontamento ali, vai definir a relação, eu penso que a gente tem que tomar um cuidado e falar assim, ponderar, falar assim, mas de fato vocês viram isso? De fato ela fez isso mesmo com...
A sentença da nossa boca pode, inclusive, deixar a pessoa condenada por muito tempo. E a gente tem que dar uma cuidado assim, peraí, vamos conversar com ela diretamente? Vamos procurá-la para a gente conversar, como servos de Deus, né? Olha lá que diz o texto. Defender, condenar ou destruir uma pessoa, ou ainda dividir ou unir uma comunidade. A língua estremece, pulveriza ou fortalece relacionamentos. Quando você tiver um... mexerico que chama? Como que é? É isso mesmo? Buchicho, fofoca, mexerico. É com M? É um mexerico, né? Tá certo, né? Sabe aquela conversinha que chega de cantinho? A conversa fiada. Você fala, não, vamos falar assim, não. Você sabia que... Aí você conta um elogio dele. Você sabia que ele fez um dia isso aqui? Você dá uma freada. Por que as pessoas gostam tanto de se reunir para falar mal de alguém? Porque a natureza é adâmica. A natureza é aquele que é maldizente. Ele é mentiroso por excelência. Satanás. Nós não somos filhos de Satanás. Nós não somos filhos das trevas. Então, a roda está pesada, você fala, opa, esse negócio aqui não está bom não, vamos... Se for um assunto sério, vamos procurar a pessoa. Essa conversa não pode continuar assim não. Quem acusa é Satanás. Nós vamos chegar e vamos tratar esse assunto. É um assunto que é importante, tem que ser tratado, vamos tratar então com a pessoa. Porque nós somos servos do Senhor, servos da luz. E essa relação agora, sobretudo como igreja, é importantíssima. Essa relação, muitas vezes, da mentira, de não falar a verdade, é utilizada para ter ganho. É ou não é? A pessoa não contou uma mentira inteira. Ele contou uma meia-verdade. Já viram isso? Uma meia-verdade é o quê? Mentira inteira. Mas normalmente é para ter ganho. Porque a tua pessoa fala, eu vou ter que contar a verdade lá, eu vou ter que ser prejudicado. Tem um cara, já assistiu aquele filme O Corajosos? Corajosos? Acho que é o nome assim. É ficção, veio criado, mas o rapaz está numa empresa, e aí o patrão pede assim, conta as caixas e me fala quantas são. Só que cada 50 você tira uma, ou 10 você tira uma, não me lembro o contexto. Aí o rapaz fez aquilo lá, foi para casa. No segundo dia de trabalho dele, ele chegou para o rapaz e falou assim, eu queria pedir minha demissão, eu não dou conta, eu não posso, eu sou cristão. Aí o rapaz pegou e falou assim, olha, fazia mais de 3 meses que eu estava procurando alguém de confiança, e você vai ser contratado, a sua função vai ser tal, porque você não aceitou mentir a respeito daquilo que tinha que ser feito. Irmãos, lembrando, somos servos do Senhor, nós precisamos assumir o dano. É necessário? Lutero um dia foi parado por um sapateiro, vocês lembram dessa história? Volta ao 8º mandamento, mas tem uma relação. E aí o Lutero falou assim, o rapaz disse, o que eu posso fazer para servir melhor a Deus? A visão católica romana seria, vai para um monastério, vai para um convento, fica lá, medita, pensando em quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, fica lá. E o que Lutero respondeu para o homem? Seja o homem mais espiritual que você pode ser. Como? Produza o melhor sapato que você puder e venda com um preço justo. Olha só, a relação onde nós utilizamos do que Deus deu, nós fazemos negócios, mas nós não vamos usar a nossa boca com a mentira, nós não vamos utilizar de subterfúgios para lucro. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.